Boa tarde, né, para todas e todos. Sejam bem-vindos ao seminário, né, do Departamento de Física, da pós-graduação em Física Aplicada do Departamento de Física, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje a gente tem como convidado, né, o professor Paulo, do Departamento de Estatística e Informática. E o Paulo é uma pessoa muito diversificada, trabalha com vários assuntos interessantes, né? E tem vou falar um pouco aqui da formação dele, mas acabou criando um certo vínculo com a física, né? Nossa. Por causa da formação no doutorado e tal. Então ele acabou tendo isso e eu acho que já deve ser o segundo ou terceiro seminário que você dá aqui na física, né, Paulo? Nesses tempos. Isso, acho que é o terceiro, eu acho, não sei o que acredito que é o terceiro. Então, ele acabou de voltar de um pós-doc da França, né? Então vai trazendo bastante coisas novas aí. E ele também atualmente é o coordenador do programa de Biometria e Estatística Aplicada, né? da Universidade Federal Rural. Então, e a física aplicada tem bastante conexão lá com a pós-graduação. Bom, vamos falar rapidamente aqui, né? Vou aqui no currículo dele para fazer um pouco, né? Falar um pouco sobre o currículo. Não, o Paulo, ele acabou, né? Acabou de receber aí a bolsa de produtividade nível 2, né? A gente conversou na época que ele recebeu o resultado. Ele tinha acabado de chegar da França, né? Então ele hoje é pesquisador nível 2 do CNPq. Bom, a graduação dele, para quem não conhece, ele é engenheiro de pesca, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo? Fez mestrado na biometria e estatística aplicada com a professora Rosângela. E depois ele foi fazer o doutorado também, né? Fez um doutorado de sanduíche, né? Fez doutorado aqui na biometria e um sanduíche lá na Bélgica, né? Na Bélgica, na Antuérpia. Na Bélgica, Isso. né? Você fez um doutorado de sanduíche, né, na Bélgica. E o orientador dele foi o Borco, né? O Borco, que é aqui da física, e é físico, né? Então, por isso, esse viés aí, né? Que ele acabou sendo seduzido aí um pouco pela física, né? E o sanduíche foi no departamento de física lá na Antuérpia com o Milorad, né? Que vocês conhecem também, o Milorad Milosevic. Vocês conhecem, né? Sim, né, ele é bem amigo do Antônio, né? Eu acho que o Antônio já trabalhou com o Antônio alguma coisa assim, né? Isso. Na parte. Então, tem esse viés. Bom, ele acabou, né, de voltar, como falei, no pós-doc, né, na Universidade da França, né? E passou lá um ano, né, na quarentena, mas conseguiu produzir coisas bem interessantes. Recentemente eu tive aí uma boa colaboração, né? A gente está tendo uma boa colaboração nos trabalhos aí. Então, um grande prazer, Paulo, ter você aqui novamente, né? Obrigado por aceitar esse seminário, assim, eu sei que no aperto, na pressa, cheio de coisa para fazer, um sucupira para preencher, mas agradeço muito. Tranquilo. Anderson, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela apresentação e boa tarde a todos vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu escolhi, dentro da apresentação aí que o Anderson fez, é justamente eu tenho esse gosto, né, tenho esse pé na física também, na física estatística, por trabalhar junto com dois físicos durante meu doutorado, né, que me mostraram uma visão da física, né, uma visão da ciência, né, como a física enxerga a ciência, enxerga os processos, né, isso, eu acho que, inclusive, o Adal, que está presente aqui, ele participou de algumas bancas minhas, sempre tinha um físico presente nas bancas de alunos meus, né, de pós-graduação. Sempre não, mas na maioria das vezes, porque os temas que geralmente eu trabalho tem um pouco de entendimento dos processos físicos ou de alguma ferramenta de análise que é proveniente da física estatística. Então,
Eu escolhi esse tema de seminário, né? O professor Anderson deixou livre para escolher o tema para apresentar para vocês hoje, e eu escolhi esse tema, né, ligado à parte de morfologia, morfometria, porque é uma das principais linhas de pesquisa que eu faço, e é nessa linha de pesquisa, sobretudo, que eu trago diversas metodologias, né, diversas perspectivas de uso da física estatística para a explicação dos meus fenômenos que são muito mais ligados à biologia marinha, né, principalmente aos peixes, à população de peixes marinhos. Então, o título dessa apresentação, né, que seria a morfologia do otólito, além da forma, da análise da forma, que é justamente, né, que abrange essa minha principal linha de pesquisa, né. Então, isso aqui eu já apresentei, já fiz uma apresentação anteriormente, não similar a essa, mas que tem parte da apresentação que eu vou fazer hoje, e ela já fez parte da apresentação, minha primeira apresentação no ciclo seminário da física, mas é só uma pincelada, assim, não vai ser nada repetido, né? Então, é uma visão geral do que eu faço dentro dessa linha de pesquisa, e uma visão do aspecto geral do que a gente precisa enxergar quando a gente trabalha com morfologia, né? Bom, então, essa estrutura otólito, né, que é uma estrutura que eu acredito que a maioria dos presentes não conhece, né, não sabe que são, né? Outros conhecem por já conversar comigo bastante, mas é uma estrutura que eu trabalho com ela desde a graduação. E ela não é simplesmente eu não tenho uma vontade de trabalhar com ela, uma simples bobagem, né? Porque ela é uma estrutura realmente bastante importante para o estudo da biologia dos peixes, né? Então, o otólito, ele é uma estrutura calcária, certo? Uma estrutura calcária que fica dentro do ouvido interno dos peixes, né? E no ouvido interno dos peixes existem os canais semicirculares, e dentro desses canais semicirculares terão, então, 3 pares de otólitos, né? O sagita, né, que seria localizado nessa região daqui, nessa região maior, né, que seria dentro do sáculo, que é uma membrana, né, uma membrana otolítica. Aqui tem outra membrana otolítica chamada a lagena, onde está contido o asterístico, que é um outro tipo de otólito, e próximo ao sagita tem aqui mais aqui à direita, né, o utrículo, que seria a membrana otolítica, e dentro dele o lápis, né, que é esse terceiro par de otólito. Então, são um par, como está caracterizado aqui, 2 otólitos de cada tipo, e esses otólitos, eles têm características importantes, porque eles são inertes dentro da cabeça do peixe, do ouvido interno, então eles não sofrem interferência do ambiente. Não sofrem interferência direta, assim, eles vão sofrer interferência, porque a forma dele pode se modificar com o ambiente, o metabolismo do peixe vai interferir no crescimento dessa estrutura, e por isso ele se torna importante, né, porque ele vai receber modificações que acompanham justamente o ambiente que o peixe vive ou o crescimento do peixe. Então, por exemplo, o otólito é utilizado para determinar idades, né, dos peixes, né, a partir da contagem de anéis de estruturas etárias, né, que podem ser formadas, eles vão ser formados pelo crescimento, né, pela precipitação de carbonato de cálcio, nesse crescimento do otólito, vai ter uma variação de densidade, né, de deposição de carbonato de cálcio, então vão ter regiões menos densas, regiões mais densas, e assim vão criando anéis que a gente chama de anéis de crescimento, né, que podem ter periodicidade anual, 2 vezes ao ano, né, bianual, ou pode ser diário, por exemplo, né, se eu fizer uma lâmina fina dessa estrutura do otólito, eu posso enxergar os anéis diários, a marcação diária, que pode... Então, vários fenômenos ambientais vão causar essa marcação, né, que vão mudar o metabolismo, então o otólito vai reagir diretamente à mudança do metabolismo dos peixes. E ele também é uma estrutura que, a principal função dele, né, isso aqui é uma função que a gente usa, né, mas a função dele para os peixes não é
não é a marcação dos anéis. Na verdade, a função dele é audição e equilíbrio, como a gente tem no nosso ouvido interno, que é o estribo, o nosso ouvido médio, né, no caso, o estribo, martelo e a bigorna, né, que serve para nossa audição e equilíbrio, na sensação de equilíbrio. Então, essa é a principal função dos otólogos dos peixes, mas a gente usa, né, com essas todas as características. Além dessa característica da marcação, né, do crescimento dos peixes, ele também tem uma característica muito peculiar, que cada espécie possui uma forma específica. Então, eu consigo identificar a espécie dos peixes a partir da forma do otólogo. E isso já é mostrado, já é usual, identificar espécies a partir, inclusive espécies que estão dentro do conteúdo estomacal de alguns indivíduos, né, que a gente não consegue, depois que há o processamento, a digestão daquele organismo que está dentro do conteúdo estomacal, então só sobra o otólito, a estrutura calcificada. E a partir do otólito você consegue identificar que indivíduos foram comidos, né, para aquele organismo, para aquele predador. Então, eu posso identificar a espécie a partir da forma. Então, e por isso, né, como existem diversas espécies, vamos ter, então, diversas formas diferentes. Então, um dos meus objetivos de trabalho é estudar essa variabilidade de forma, né, de diversas maneiras diferentes, que aqui eu vou falar essas maneiras. Porém, a questão, quando a gente pensa numa estrutura, a gente não pensa nessa estrutura simplesmente sobre a forma, né? A gente vai pensar nessa estrutura, ela não tem somente a forma como característica, ela vai ter outras características que podem ser interessantes para serem estudadas. Por exemplo, se eu vou estudar uma manga, né, uma fruta qualquer, a coloração dessa manga ela vai ser importante em termos de produção, por exemplo. Se eu quero classificar uma manga boa, uma manga madura, quando a gente tenta identificar, a gente vai não somente pelo tato, mas a gente vai principalmente pela cor dela, né? Então, texturas também são características importantes a serem estudadas, né? E também, não somente a gente estudar as fronteiras, né? As bordas dessas estruturas, porque quando a gente pensa na borda, a gente pode pensar que a borda representa a interação da estrutura com o meio externo, né? Então, estudar as características dessa borda, ela também seria importante, não pela forma dela, mas como é o processo de interação dessa borda com o ambiente. Bom, mas levando em consideração, como o meu título do trabalho, né, além da análise da forma, e eu estou repetindo aqui para vocês diversas vezes sobre essa palavra forma, então o que seria forma exatamente? Quando eu falo de forma, quando a gente diz que a gente vai estudar, fazer análise de forma de uma estrutura, a gente está pensando na forma sem tamanho, porque em inglês existe essas duas palavras, né, shape e form, e no caso shape é justamente a forma sem o tamanho. E a palavra form seria justamente a junção do shape com o tamanho. Quando a gente olha esse círculo aqui, né, a gente não importa se a gente rotacione o círculo, se a gente mova o círculo, ou seja, faça a translação do círculo em qualquer posição, ou se a gente aumenta esse círculo, ele sempre vai ser um círculo, independente de qualquer alteração que a gente faça. Porém, quando a gente aplica um volume a esse círculo, a gente tem que isso aqui se torna um formato esférico, a gente já não tem a forma, a gente tem vamos dizer assim, a gente pode colocar uma palavra em português para forma, seria o formato, né? Mas a gente acaba não tendo, a questão de formato não caracteriza tão bem quando a gente está falando. No caso do inglês, teria bem formado essas duas diferenças de palavras, né? Mas a diferença básica de shape, né, forma, seria justamente a forma sem a constituição do tamanho, sem o tamanho em si, que aqui no caso seria o volume. Bom, e no caso para os organismos, né, para quando a gente estuda a parte biológica dos processos, essa forma geral, né, desses organismos, eles vão ser uma influência de dois pontos principais, né? Agora, novamente, né, levando em consideração que quando eu falo shape aqui, é forma sem tamanho, né? Então, a gente tem
o ambiente, né, vai ter uma influência na forma do determinado organismo que a gente está analisando, e a parte genética, né? Então, esses dois juntos, a gente chama isso aqui de variação fenotípica. Quando a gente tem uma característica nossa muda de acordo com o ambiente e a genética, estamos variando, tem uma variação fenotípica. Quando somente uma variação devido ao ambiente, aí a gente pode ter influências de forma somente pelo ambiente, né? Ou somente genética, ou pelos dois. Bom, no caso, quando a gente vai estudar a forma de uma estrutura, geralmente, se a gente pensar de maneira bidimensional, né, só como exemplo, a gente poderia tentar pensar a silhueta dessa estrutura. Aqui é um motólito, uma silhueta de motólito, e eu vou querer, então, analisar a forma geral desse motólito. Então, algo prático que a gente pode fazer é tentar ajustar, suavizar o contorno, né? Tentar fazer um ajuste suave ao contorno. Quando eu faço esse ajuste suave ao contorno, né, o que é que vai acontecer? O meu contorno ele vai ser formado, então, por essa parte suavizada, ok? E vai ter um outro componente que vai ser a rugosidade, né, o ruído desse contorno, que ele é perdido a partir do momento que eu faço a suavização. Porém, essas características, né, tanto a rugosidade, o ruído, né, o volume, densidade da estrutura, a curvatura, tudo isso são características também importantes. Então, quando eu vou fazer a minha análise morfológica, ou seja, de maneira mais geral, eu não posso esquecer essas outras características. Então, se vocês, qualquer um dia, vier a trabalhar com morfologia, né, deve pensar assim, não, vou analisar a forma. Porém, as outras características também são tão importantes quanto a forma. Porque eu posso ter uma forma que seja padrão sempre, porém, quando eu analiso as outras características daquela estrutura, né, por isso que é importante conhecer a estrutura como um todo, eu posso ter características que vão te dar outras informações, ok? Então, a partir de agora que eu vou falar sobre os tipos de informações, né? Que tipo de informações, que resultados eu posso, então, obter com essas diversas características, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na forma 2D, né, bidimensional da estrutura, eu posso, por exemplo, tentar diferenciar se existe... Eu tenho duas populações de peixes, ok? Uma região aqui e outra região, e posso tentar verificar se existe diferenças entre essas duas populações, porque isso pode ter um objetivo, vamos dizer assim, de manejo daquela espécie, para conservação daquela espécie, né? Então, posso, por exemplo, fazer uma análise da estrutura do contorno por exemplo, aqui do otólito, né? Fazendo análise do contorno desse otólito, eu posso obter morfotipos, posso obter diferenciação entre duas populações. Porém, eu tenho também aqui, nessa característica aqui, nessa diferenciação específica desse trabalho, né, que foram autólitos de corifene puros, foram utilizados não somente o contorno, mas a gente utilizou aqui também características simples, como comprimento, área, perímetro, dimensão fractal, outros índices de forma, como retangularidade, circularidade, e descritores de Fourier. Os descritores de Fourier são os descritores obtidos a partir, que eu vou falar um pouquinho mais específico deles, obtido a partir da suavização do contorno, né? Eu vou suavizar o contorno a partir de uma representação funcional, e dessa representação funcional eu vou obter os coeficientes desse ajuste, tá? Porém, nesse trabalho especificamente, a dimensão fractal foi uma das características mais importantes para diferenciar não somente os morfotipos, né, mas para diferenciar essas duas populações aqui de corifene puros capturadas na região mais ao norte do Brasil, até o Caribe, e nessa região nordeste e sul do Brasil. Bom, então, eu falei para vocês da representação, né? Temos todas essas características aqui. Eu não vou falar dessa parte linear, né? Essa parte mais simples, mas eu vou mostrar aqui o que se pode obter, né? Que são perspectivas diferentes quando eu analiso com a dimensão fractal ou com a suavização, ou com a representação funcional do contorno.
Então, a representação funcional, quando eu digo eu vou fazer uma representação funcional do contorno, nada mais é do que representar as coordenadas, né, cartesianas aqui, um exemplo, né, da análise Fourier elíptica, né, que foi primeiramente proposto por Giardina, né, em 82. Então, aqui, primeiro, eu vou fazer essa suavização a partir de uma série de Fourier, né, que nada mais é que as funções seno e cosseno, e cada uma dessas funções que eu vou aplicar, né, cada uma dessas harmônicas que eu vou aplicar à minha série, né, eu vou obter uma maior suavização do contorno. Então, aqui seria a representação apenas com a primeira harmônica, aqui já a representação do contorno com duas harmônicas. Então, vejam que cada vez que eu adiciono mais elementos a essa série, a essa estrutura aqui, eu vou obtendo maiores detalhes do meu contorno, tá? Então, esse é o processo. Então, quanto eu vou obter os coeficientes dessas funções aqui. No caso da Fourier elíptica, eu vou tratar x e y de maneira independente, vão ser duas variáveis que eu vou ajustar aqui de maneira independente, duas funções independentes, né? Então, eu vou ter os coeficientes relacionados a x, os coeficientes relacionados a y, e são esses coeficientes de acordo com o máximo de precisão que eu quero, o máximo de suavização que eu quero a esse contorno, eu vou ter um maior número de coeficientes quantos eu queira, né, para suavizar esse meu contorno. E esses coeficientes vão ser usados posteriormente, análise multivariada, análise de classificação, por exemplo, análise discriminante, enfim, componentes principais, qualquer que seja a análise estatística multivariada que eu queira. Durante o meu pós-doutorado na França, a gente construiu lá um outro tipo de representação funcional, que antigamente a representação, o que se dizia que a melhor representação das coordenadas para esse ajuste da suavização do contorno seria as coordenadas, tratar as coordenadas em um plano complexo, né, que seria então, ter o contorno do ortótipo, que seria essa variável, contorno de qualquer coisa, na verdade, dessa variável x aqui, e você teria uma coordenada x, né, e a y seria uma parte real e uma parte imaginária. Então, você trataria o seu contorno como uma representação complexa. Tá? Antigamente, isso, né, quando esse tipo de análise, lá na época que o Giardina propuseram a análise Fourier elíptica, existia uma barreira computacional, né, para você trabalhar dentro do plano complexo. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? E a vantagem de trabalhar dentro do plano complexo aqui para análise de forma é que essa representação, né, a variável contorno agora vai fazer parte de um espaço de Hilbert complexo. E então esse produto interno aqui que a gente tem, ele justamente vai ter características que vão favorecer operações geométricas dentro da operação geométrica da estrutura nesse espaço complexo, né? Então, trabalhar com os dados, com as coordenadas complexas, favorece justamente toda a parte matemática para quem trabalha com forma. Porém, vai dificultar, claro, em cálculos mais para frente, né? Assim, cada vez que fica mais complexo o processo, que aí eu vou mostrar outras etapas que ficam um pouco mais complexas. Então, esse trabalho aqui ele foi iniciado há bastante tempo atrás. Essa pesquisa foi iniciada há bastante tempo atrás pelo meu ex-supervisor, o professor David Nerine, lá da Universidade de Marseille. E eu dei continuidade, principalmente na parte de análise e algumas outras etapas mais na parte de cálculo, mas basicamente todo o coração da análise né, eu aprendi com ele lá durante esse meu pós-doutorado. Tá? Então, é um trabalho, essa foi uma pesquisa de sucesso porque trouxe para a gente aqui o mesmo processo de suavização, só que esse processo de suavização, né, a partir de agora, essa representação funcional, ela é com base na representação complexa. Então, a gente vai ter aqui essa função
nosso contorno vai ser uma única variável, a gente não vai ter mais agora a descrição independente de x e y, a gente tem nosso contorno como uma entidade, né, que a gente está estudando, né, a gente não tem mais essa divisão, x e y de maneira independente, mas a gente tem um contorno, que é o que a gente está tentando analisar. E a gente conseguiu aqui, então, pensando na mesma proposta da análise Fourier elíptica, a gente também fez uma expansão de Fourier aqui, utilizou série de Fourier para fazer a suavização de contorno, considerando aqui o número de funções, que seria aqui o valor de K, como o número de funções necessárias aqui, né, o número de componentes necessários a essa função aqui, para ter a melhor suavização. Então, quanto e beta seria justamente o coeficiente ligado à parte real e o coeficiente ligado à parte complexa dessa regressão que eu vou realizar na minha estrutura, tá? Bom, aqui alguns exemplos de que a gente obteve bons ajustes para todas as estruturas analisadas, tá? E exemplificando que com o valor de K, cada vez que eu aumento o K, eu tenho um melhor ajuste. Então, a ideia é você ter um balanço do valor de K, né, de suavização, para que você tenha a maior informação possível com o menor número de coeficientes. Fazendo a comparação dessa nossa metodologia com a análise Fourier elíptica, a gente já obteve de antemão que houve um aumento da informação da nossa metodologia, né? Então, aqui é o espectro de todas as o power espectro de todas as harmônicas, né? Aqui o eixo X são as harmônicas e aqui o logaritmo do número de harmônicas, aqui o logaritmo do power espectro, e percebido aqui por essas variações, né? Comparando aqui a vermelha, justamente a análise Fourier complexa, e aqui a análise Fourier elíptica. Então, a gente tem já um maior ganho de informação do contorno a partir da análise de Fourier complexa. E, no caso, quando eu observo aqui a parte acumulativa desse power spectrum, que seria a parte acumulada da média, né? Em média, parece ser muito semelhante as duas metodologias, mas quando eu ploto aqui a parte acumulativa, isso aqui é um exemplo de um autólogo bem específico, uma forma bem específica, um pouco mais arredondado, né, não tão elíptico, a gente percebe que a primeira harmônica já ganha, o ajuste da primeira harmônica já ganha em relação à primeira harmônica da análise Fourier elíptica, porque a primeira harmônica da análise Fourier elíptica ela é uma elipse. Então, se a minha estrutura for menor, que ela não tiver uma elipsidade muito grande, então acontece que o nosso método já parte na frente, ou já tem esse ajuste já inicial mais próximo da forma real. Tá? Então, um ponto fundamental dessa estrutura também, dessa análise, foi justamente a análise de propulsos ordinária, tá? Funcional, no caso, né? Porque agora a gente tem isso aqui como x como uma função, não é mais que, na verdade, a análise de propulsos ordinária, ela foi proposta para uma estrutura de pontos discretos, né? Que é chamado de marcos anatômicos, e aqui a gente tem a análise de propulsos ordinária funcional, né? Como um exemplo aqui, a comparação entre dois contornos, né? Então, o que a gente tem aqui é a representação da função para um contorno, ok? E o que a gente quer é mudar os parâmetros de escala, né, tanto de escala como de rotação, de translação, para que minimize a distância, e de fase também, né, para que minimize a distância entre dois contornos ou N contornos. Tá? Então, o objetivo é justamente mudar esses parâmetros de escala. Então, vai ser um processo interativo, tá? Isso aqui é um algoritmo interativo e que vai tentar reduzir a distância, minimizar a distância entre dois ou mais contornos. No caso, quando a gente aplicou isso aos autólitos,
a gente obteve um resultado bastante satisfatório, né? Então, iniciamos uma amostra de autólitos aqui com uma variação de rotação e de tamanho também, né? Também mudamos os start points, né? Os pontos iniciais, né? Os inícios, né? De cada um dos contornos, né? Eles iniciavam em pontos diferentes, e quando rodamos o algoritmo, né? de ProCluster, a gente obteve, então, uma uniformidade desses contornos, né? E uma uniformidade justamente dos pontos de partida dos contornos, ou seja, a gente tem uma representação funcional do contorno, não é mais uma representação discreta, porque o contorno ele passou a ser agora uma representação funcional, tá? Que é o que ele não é discreto, o contorno não é discreto, ele é uma estrutura contínua, e ele é uma estrutura contínua agora nova, ou seja, todo contorno ele vai ter uma homologia em relação a um outro contorno, que essa é uma característica importantíssima quando você faz comparação de estruturas biológicas. Você precisa que as estruturas sejam homólogas, ou seja, se eu tenho se eu dou um ponto no meu nariz, esse ponto no nariz vai ter que ser o ponto no nariz de todo mundo. Então, isso se chama homologia, né? O ponto não pode sair, não pode ser de lugares diferentes. Mesmo que eu tenha o nariz para cá, o ponto ele tem que ser na ponta do nariz. Isso faz com que o nosso contorno de uma estrutura contínua ele tenha uma homologia também, tá? E uma outra característica importante que essa metodologia nos trouxe foi justamente a identificação, né, como essa estrutura, só me antecipando um pouco, como essa estrutura, no momento que ela faz a minimização das distâncias, ela não encontrou um ponto mínimo global, né, sempre que a gente fazia o processo, encontrava pontos diferentes de mínimos, né, a gente resolveu analisar essas variações desses mínimos e tentamos plotar a densidade de cada uma das coordenadas escolhidas como aquele start point, né, que é observado aqui, né, então que é uma parte fundamental, né, da análise. Ele vai mudar a estrutura, então é necessário encontrar esse start point ideal para fazer essa análise, só que a gente achou vários start points, né? Isso não vai trazer problemas na análise de classificação da forma, algo desse tipo. Mas a gente achou, ficamos espantados porque não tivemos uma representação local, né, uma representação global, né, desse start point, e eu plotei, então, aqui todas essas variações, né, observamos pontos, né, de maior densidade, né, que o algoritmo encontrou, que tem a maior densidade. E esse ponto de maior densidade vai mudar de espécie para espécie. Então, o que a gente entende aqui, né, que isso aqui será fruto de estudo aqui depois de um aluno meu do mestrado, que vai tentar entender se eu posso, mais para frente, utilizar esses pontos de alta densidade como marcos anatômicos, ou seja, que é um outro tipo de representação de contorno, que é através de marcos anatômicos, que é uma representação que não... onde eu perco muita informação, mas ela é útil porque eu reduzo dimensão. Né? Ela passa a ser útil porque eu reduzo dimensão. Então, se eu puder analisar uma estrutura por marcos anatômicos, eu posso analisar, seria melhor, né? Porém, no caso dos autólitos, por exemplo, eu não tenho marcos anatômicos bem definidos, se eu quiser escolher um. Mas a metodologia, o processo de ProCluster funcional que foi desenvolvido, ele mostra a criação, a determinação de alguns pontos que sugerem que esses pontos aqui sejam pontos de marcos anatômicos, o que a gente está chamando aqui de statistical landmarks, né, de marcos anatômicos estatísticos, não mais marcos anatômicos biológicos das estruturas, mas marcos anatômicos obtidos a partir de uma análise estatística, que podem descrever que esses pontos são os pontos importantes e que deles, a distância entre eles são mínimas entre todas as estruturas e que, usando ele como distâncias mínimas, eles vão maximizar a distância entre as estruturas. Tá? Então, essa é uma característica importante que a gente obteve. Também obtivemos aqui uma representação funcional, uma análise principal complexa funcional, né, que a gente tem existem maneiras diferentes da gente representar e de estudar a fórmula. Tá? No caso aqui, a gente vai ter
cada componente como sendo um plano complexo, né, uma representação complexa. Então, aqui a variação, esse gráfico aqui do primeiro componente, do segundo e do terceiro componente, né, que utilizamos aqui para descrever essa forma, e aqui é a variação, aqui temos aqui a variação média de cada um desses otólitos que estão aqui, né, cada um seria uma observação dos otólitos, e essa variação média ele vai me dar um sentido vamos dizer assim, um sentido meio que geométrico desse primeiro componente. Então, esse componente aqui, ele tem essa estrutura, essa variação mais linear, né, isso porque a variação que representa esse primeiro componente aqui, ela é uma variação que ela tem uma intensidade em todos os eixos, né, em toda a dimensão do otólito, não em relação ao tamanho, mas aí você tem uma compressão do otólito, né, você tem otólitos mais comprimidos e otólitos mais altos, e isso também na parte tanto do dorso ventral, como também na parte longitudinal do otólito, né, essa estrutura mais longitudinal. Então, essa variação não é uma variação local em que eu vou ter mudanças mais locais, como no caso da estrutura do segundo componente, ou do terceiro componente. São estruturas que mais geral, então por isso que tem essa forma linear. Então, inclusive, agora a gente tem mais informações, inclusive na análise de componentes principais, mais informação, né, para ser analisada do que anteriormente nós tínhamos, tá? Com a análise de componentes principais normal, né? Então, também temos toda a variação, podemos definir, a partir dessa variação aqui, né, temos essa variação desse ponto até esse ponto, a gente pode definir os quantis de variação e assim entender como se comporta a forma dessa estrutura analisada, no caso dos otólitos, né? Bom, então, além dessa parte de forma, né, características importantes, né, eu vou mostrar para vocês aqui que outras características, né, são tão importantes quanto a forma bidimensional, aquela forma sem efeito de rotação, de tamanho, de escala, tá? Uma das características, né, que é bastante importante, que a gente já viu, é a análise de dimensão fractal, né? Então, a análise de dimensão, vou explicar aqui, né, se eu cometer qualquer erro aqui, eu peço desculpas aí aos físicos, né, a Adalto, né, que foi um dos grandes, né, eu trabalho com a Adalto desde do meu mestrado, né, a gente foi meu professor durante a pós-graduação, então a gente sempre vem discutindo, né, vem conversando bastante sobre essa parte, então, assim, se eu cometer qualquer gafe aqui, vocês me corrijam depois. Porém, aqui você tem aqui uma relação, né, você tem as dimensões topológicas 1, 2 e 3, né, representadas por cada uma dessas figuras aqui, que seriam dimensões exatas, então a dimensão fractal seria uma dimensão fracionada entre duas dimensões topológicas como essa. E aqui eu vou ter, no caso aqui, quando eu tenho uma linha de uma costa, eu não tenho uma dimensão, isso aqui não posso traçar uma reta e ela vai ser a melhor representação dessa costa aqui, por exemplo. Então, ela vai ter uma dimensão entre o plano e entre a reta. Como essa árvore aqui, ela não ocupa o meu espaço tridimensional de maneira completa, ela vai ter espaços vazios, né, que não é um cone fechado, vão ter espaços vazios aqui no meio que vão reduzir essa dimensão, então eu vou ter uma dimensão, mas ela também vai ser uma dimensão maior que o plano, então eu vou ter uma dimensão entre duas dimensões topológicas aqui, uma dimensão fracionada entre duas dimensões topológicas. E para ter para ter essa dimensão, calcular essa dimensão, eu preciso fazer a relação justamente com essa medida, né, que eu vou, essa característica que eu vou observar do fenômeno e ter uma medida de escala. Então, essa relação entre essa medida que eu vou analisar da minha estrutura, ela vai ter essa lei, a relação que ela vai ter com a escala vai ser essa lei de potência aqui, e justamente esse expoente dessa potência aqui vai ser justamente a minha dimensão fractal, tá? Então, eu uso a dimensão fractal, um dos objetivos importantes dentro dessa análise da morfologia, no caso aqui de objetos
dentro da geometria, né, do estudo da geometria desses objetos, é explicar a complexidade, né, desses objetos, então, a complexidade na forma, mas também eu posso estudar essa complexidade, também em caso de séries temporais também, então eu vou ter uma mudança de complexidade e essa complexidade vai ser resumida com um número de parâmetros muito pequeno, né, que seria a dimensão fractal. Então, por exemplo, aqui, no caso de uma estrutura Paulo? Acho que ele caiu aqui. Eu pensei que era a minha máquina travando, mas aconteceu mais de uma vez. Acho que foi. Mas ele falou que estava com algum problema na internet na casa dele. Acho que caiu lá. Aqui também congelou. Aqui também congelou. Eu acho que ele caiu. Um tempinho que ele deve voltar. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Aí, caiu. Ele tá voltando. Guarda um pouquinho aqui que ele deve estar retornando. Problemas de internet. Já mandei mensagem para ele aqui. Agora vou ver se eu ligo para saber se ele consegue voltar. Acho que ele vai voltar. Voltou. Voltei. E eu fiquei muito tempo falando sozinho, não, né? Será? Acho que eu acho que eu não sei quanto tempo você demorou para perceber, mas ficou uns 3 minutos, 3, 4 minutos aí. Tá. Então, não sei se eu volto. Acho que é melhor voltar onde você estava aí, onde que parou. Acho que... Me dizendo aqui, eu parei. Eu tenho quanto tempo para finalizar? Que eu perdi cancelou o relógio aqui. Pode ir, tranquilo. Termine a apresentação. Muito bem. Bom. Deixa eu ver aqui. É isso, você estava nessa... Deixa eu ver a próxima. Acho que é nessa daí mesmo. Não, nessa aqui ou nessa aqui? Não, a de baixo. Na próxima. Das árvores aí, isso. Ela está falando exatamente nessa. Bom, então o Adalto escutou quando eu falei dele, né? Então... Bom, você ia chegar na descrição do contorno aí já. Tá, muito bem, muito bem. Então, aqui, o que eu estava falando, justamente, que o nosso interesse aqui é justamente estudar aqui a complexidade do contorno, né, a partir da relação entre a quantidade, né, no caso aqui, essa representação aqui, a metodologia mais comum, né, a que a gente pode trabalhar seria o box counting. Então, no caso, o box counting aqui seria a quantidade, seria o número de caixas com pelo menos um pixel, né, um ponto desse contorno.
né, e eu vou relacionar essa quantidade, então, com o tamanho dessa caixa. Então, eu vou mudar o tamanho da caixa e contar o número de caixas que contém pelo menos um pixel. E eu faço, então, a relação com essa relação direta aqui, e eu teria a dimensão fractal como o expoente dessa relação. Porém, a gente tem um problema aqui, no caso da análise do contorno, dos autólitos, né, ou de outros contornos, né, que você foi observado durante o meu doutorado, que os contornos, eles vão possuir, no caso dos autólitos, vão possuir dimensão fractal muito próximo de uma reta, né, vão possuir dimensão fractal de 1.12, 1.14, por aí. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer análise multifractal, usar técnicas multifractais, né, que não seria um caso aí, a gente tem a ideia de tentar observar se a minha estrutura ela pode ser representada por uma única dimensão, né, seria uma estrutura monofractal, ou se eu preciso, então, de um conjunto de dimensões, um conjunto de medidas para poder representar a complexidade daquela estrutura, né? Então, aí seria um objeto com a forma um pouco mais complexa. Então, na tentativa de avaliar isso em relação ao contorno dos autólitos, a gente percebeu que existia um problema grande, no caso, quando eu tentava analisar o contorno com métodos para fractais geométricos. Por exemplo, o que problema era esse, né? A maioria dos métodos davam ênfase à quantidade, uma ênfase muito grande, né, muito maior a um número de caixas vazias do que o número de caixas preenchidas. Então, eu tinha um pequeno número de caixas preenchidas, né, mesmo aumentando a escala, né, ficava sempre com uma quantidade pequena enquanto eu diminuía muito a escala, é que realmente eu ficava com uma quantidade de caixas vazias muito pequena mesmo. Então, esse problema de mensuração causava uma anomalia nos nossos gráficos de espectros multifractais e outros gráficos, né? Então, a gente tinha esse problema. Então, descartamos completamente o uso de métodos multifractais geométricos para análise do contorno de autólitos. E passamos a tentar fazer uma outra metodologia, né, no qual a gente fazia a decomposição no contorno do autólito em uma série angular, né? Então, isso foi feito aqui considerando essa razão entre o raio do autólito e o raio desse círculo médio, que tem o raio, esse círculo aqui, ele teria o raio médio do autólito, né, centrado aqui no centro de massa do autólito. E essa razão nos diz uma informação interessante, que ela nos diz aqui, que se quando essa razão for maior que 1, quer dizer que o contorno está fora do círculo, quando a razão é menor que 1, o contorno está dentro do círculo, quando é igual a 1, quer dizer que é essa parte aqui, justamente, que parte dentro do círculo, né? Chamamos essa metodologia de Traveling Observer, né? Então, assim, é como a gente estivesse passeando por esse círculo e observando o comportamento desse nosso contorno. E é interessante essa metodologia porque ela nos dá uma característica aqui de probabilidade de agregação. Para o autólito, ele como eu falei, é uma estrutura que cresce por agregação de carbonato de cálcio. Então, partículas de carbonato de cálcio se agregam à estrutura, né, e o autólito vai crescendo, né, em 3 dimensões, mas se a gente pensar ele bidimensionalmente, o contorno dele vai sendo formado e toda a rugosidade do contorno vai sendo formada. Então, essa maneira de observar, né, você contornando, como se estivesse acompanhando esse círculo e observando para cada um dos lados como se comporta o seu contorno, nos dá uma visão também de probabilidade de agregação. Então, essa região mais interna aqui, a 3, ela teria menos probabilidade de agregação do que a região 1, por exemplo, né? Então, isso, quando a gente tem esse contorno, vocês podem perceber aqui que eu vou ter, para o mesmo ângulo, eu posso ter vários pontos do contorno, né? Para o mesmo ângulo. Para análise de forma, esse tipo de anomalia é ruim, mas nesse aspecto aqui, ele é interessante, quando eu estou tentando analisar não somente a complexidade do contorno, mas também como
essa estrutura em si, né? Como se comporta esse contorno? Se eu vou ter muita reentrância, né, invaginações, ou se eu vou ter, ou vai ser uma estrutura mais isomórfica, né? Então, tudo isso é importante dentro quando eu estou pensando na análise fractal, né? Na análise multifractal, pensando em estudar a complexidade da estrutura, ou da série, no caso agora, que é o que a gente está analisando, né? A partir desse trabalho. Bom, analisando, então, eu vou, para poder adiantar um pouquinho, não vou entrar em detalhes aqui da parte teórica, né, que vocês podem depois, quem tiver interesse, pedir um pouco mais de detalhes diretamente a mim, ou pedir os artigos, as teses, e, enfim, as dissertações que foram trabalhadas nesses temas. E no caso aqui, analisando todas as funções relacionadas aqui, eu tenho os três aspectos principais dos gráficos das medidas multifractais obtidas a partir de análise, né? É só uma coisa que eu esqueci de falar, que no caso aqui, a parte inovadora desse trabalho foi justamente esse aspecto de como decompor a estrutura do autólito. Porém, a gente alinhou a isso uma metodologia bastante conhecida, que é a Multifractal Trend Fluctuation Analysis, né? Então, essa análise ela vai me dar, então, se a minha estrutura ela tiver esse gráfico aqui, se for constante em relação ao Q, né? Se a H de Q, né, for constante em relação a Q, então eu tenho uma estrutura monofractal. Se F de alfa for apenas um ponto, ou próximo a um ponto aqui, eu tenho uma estrutura multifractal. Se ele tiver esse aspecto aqui de cone, né, então aqui eu vou ter uma estrutura multifractal, tá? Então, isso a gente concluiu que os autólitos são estruturas multifractais. Então, a gente fomos estudar os parâmetros multifractais, né, diversos parâmetros multifractais, alfa 0, delta alfa mais, delta alfa menos, e o delta alfa, que seria a amplitude de todo esse espectro multifractal aqui. E aqui seria vamos dizer, o parâmetro que lhe dá a ideia do suporte, da variação desse espectro. Seria o alfa 0 seria o ponto de referência do suporte de variação dos alfas. Então, eu teria aqui, a partir do alfa 0, a gente fez essa análise da variação do alfa 0 e relacionamos a variação do alfa 0 de todos os autólitos dessa espécie aqui de Mujiu-Kurema e plotamos ele em relação ao comprimento. E o que obtivemos foi algo bem fantástico, né, que a gente ainda está terminando de escrever esse artigo, com a participação de muita gente, que a partir da variação obtivemos a variação do alfa 0, plotamos com o comprimento, e essa variação do alfa 0 em relação ao comprimento nos dá alguns pontos críticos biológicos da espécie, né? Então, esses dois pontos críticos biológicos que foram obtidos a partir esse trabalho, inclusive, teve a colaboração do Adalto, né, com o método de suavização que ele fez durante o mestrado de um aluno nosso da biometria, usando a regularização de Tikhonov. Então, foi apenas uma variação dessa regularização de Tikhonov, e obtivemos aqui, a partir da derivação dessa função obtida, obtivemos esse ponto de máximo, e essa raiz aqui seria esse máximo aqui, tá? Observado na função, e esses dois pontos aqui, eles têm explicações biológicas. Esse ponto aqui, né, como eu perguntado a um especialista o que é que significava o ponto a 25 centímetros, é o ponto onde existe a mudança de maturação, a mudança o peixe ele está apto a reproduzir, né? 50% da população está apta a reproduzir. Isso significa que é um momento em que houve uma mudança metabólica na estrutura do contorno, na metabólica no peixe, né? E que está refletindo na estrutura do contorno. E esse ponto aqui é um ponto onde, a 10 centímetros, onde o peixe, essa espécie aí, né, a tainha, né, ela migra do estuário para o mar aberto. Então, são dois momentos em que há, com certeza, uma mudança metabólica drástica no peixe, e essa mudança, está sendo visualizada está sendo visualizada pelo contorno do autólito a partir da análise multifractal, né? Então, por isso que a gente deve sempre ir além do contorno.
conseguimos, então, relacionar essas mudanças metabólicas, fazer uma relação direta da mudança metabólica com o crescimento do peixe. Então, construímos uma relação da variação do nosso alfa-zero com a variação do crescimento corporal do peixe, né? Então, aqui eu tenho a função de von Bertalanffy, e a gente conseguiu achar que uma relação direta, né, a obtenção dos parâmetros de crescimento da curva de von Bertalanffy a partir do nosso alfa-zero, fazendo essa função aqui do nosso alfa-zero. Conseguimos achar as funções de crescimento dos peixes a partir da variação do contorno, né? Então, aqui a gente mostra que existe, a gente conseguiu achar, então, coeficientes que fazem com que a gente consiga determinar, a partir do nosso alfa-zero, chegar ao comprimento do peixe a partir do alfa-zero, né? Analisando o contorno, a gente chegar, então, tanto aos parâmetros de crescimento como ao comprimento do peixe em qualquer idade que ele possa ter. Tá? Se eu não me engano, umas 7 ou 8 espécies e tudo deu certo, né? Ainda estamos tentando organizar aqui as ideias, porque muita gente trabalhou nisso, então, para poder submeter em breve. Então, tudo isso foi observado por essas diversas espécies. Um outro ponto fundamental da análise, né, que a gente pode pensar de uma estrutura, né, é o aspecto 3D, o aspecto tridimensional dessa estrutura. Não somente, se eu estou trabalhando com uma estrutura que ela tem uma visão tridimensional, né, uma construção tridimensional, então eu preciso analisar que características são importantes de maneira tridimensional. O otólito, por exemplo, ele é uma estrutura que varia, que cresce, né, pela agregação de carbonato de cálcio e pela essa variação de densidade na quantidade que é devido à variação da quantidade de carbonato de cálcio e de proteína que compõe essa estrutura. Então, essa variação faz com que parte do otólito seja mais denso ou menos denso, como eu falei anteriormente. Então, analisando a tomografia dessa estrutura, a gente percebeu que há justamente mudanças na composição dessa densidade, né, dessa estrutura, e aqui a gente precisa entender como é a construção tridimensional da composição, da variação de densidade dessa estrutura. Então, esse é um outro objeto de tese que está sendo estudado hoje, que é tentar analisar a topologia dessa estrutura, porque sempre os autólitos foram estudados de maneira bidimensional, a maior parte das vezes. Só que hoje a gente tem poder computacional bastante... Eu caí novamente, não, estou recebendo alguma mensagem aqui, eu estou online ainda. Está online. Estou vendo aqui, tá tudo certo. Então, a gente quer entender como essa composição dessas densidades aqui, né, elas se arranjam dentro de cada espécie, só que observando isso a partir da visão da análise topológica de dados, né, como se organiza essa densidade de maneira tridimensional. E um outro aspecto é que a gente tem essa variação de densidade, essa variação de densidade, a gente sabe que a variação de densidade óptica, ela está relacionada, a gente pode determinar a variação de idade do peixe por essa variação de densidade aqui, contando os anéis etários. Mas será que a partir de uma análise tomográfica e observando a variação de densidade, de radiodensidade obtidas a partir da análise tomográfica, eu posso também determinar a idade dos indivíduos? Existe, nesse trabalho aqui realizado pelo Jonas, né, publicado em 2019, o Vasconcelos Filho, que foi no meu doutorado, ele observou que existe uma variação, a densidade, o aspecto da variação de densidade ao longo de um eixo, de um corte transversal do otólito, tem uma relação com a idade. A gente precisa agora estudar isso aqui mais a fundo, né, que aí vai ser um tema de dissertação no mestrado também da biometria. Então, quais são os aspectos que a gente pode observar? A gente pode observar que a gente pode analisar a forma do otólito a partir de análise 3D, tá? É possível isso a partir da análise tomográfica.
podemos estudar tantas características internas como externas do otólito, né, a partir dessa análise, da análise tomográfica. Então, esse primeiro trabalho aqui, ele deu parâmetros ótimos para obter essas imagens do otólito. Então, esse foi o primeiro trabalho que traz imagens ótimas de tomografia computadorizada para otólito. E a gente, então, amplia aí um tipo de estudo que seria a ecodensitometria, ou seja, não somente estudar a forma, mas estudar como a estrutura desse otólito por a sua composição em termos de densidade, né? Então, essa é uma outra característica que a gente está analisando recentemente. E um outro aspecto também relacionado aos otólitos, né, que é essa parte aqui, eu acho que o Atalto também conhece, por ter participado de pâncreas de aluno, né, e que iniciou esse processo dentro da minha tese de doutorado, é o uso do modelo, do modelo DLA, né, o Diffusion Limit Aggregation, como um modelo que possa explicar o crescimento do otólito, uma vez que o otólito ele cresce por agregação de carbonato de cálcio, né? Então, a gente partiu desse princípio, dessa ideia, e tivemos os primeiros resultados, né, publicados em 2014, já há algum tempo, né? E a gente já mostra que o otólito, que esse modelo DLA, ele já é um potencial modelo para descrever a forma do otólito, né, em que temos aqui tanto o fluxo, como a concentração de partículas, como a tensão superficial, né, que seria o valor do alfa, ou seja, o alfa, quanto maior o parâmetro alfa do modelo DLA, a gente vai ter uma maior concentração de partículas, né, o alfa para um DLA clássico, né, que seria essa ramificação, esse modelo que cresce como fosse uma ramificação, né? Então esse alfa aqui teria um alfa igual a 1, certo? Então, no caso dos otólitos, a gente utilizaria, então, esse alfa, ele muda a rugosidade da estrutura, né? Quanto maior o alfa, mais rugoso a estrutura. Só que vai ter um alfa máximo, no caso dos otólitos, que a gente não pode usar um alfa acima de um determinado valor, porque aí ele deixa de ser um otólito, não é mais uma estrutura otolítica, né? Porque os otólitos, eles não têm essa cara aqui, eles são estruturas mais compactas. Bom, uma tese de um aluno meu, depois em continuação, né, que a gente também está trabalhando nessa publicação, mostrou que a gente consegue, a partir dos parâmetros desse modelo modificado, né, uma modificação do modelo DLA, a gente consegue, então, obter várias formas distintas de otólitos, né? Isso aqui é o que a gente obteve do modelo nosso, e esse aqui é a forma real. Então, esse piriforme, por exemplo, está aqui, o alto está aqui, a ampulheta está aqui. Tem alguns que a gente ainda não conseguiu, acho que mais por falta de esforço mesmo, que também é um trabalho muito árduo, assim, de a gente tentar encontrar. A gente ainda não encontrou uma forma, vamos dizer assim, automática de achar qual é a combinação de parâmetros ideais para chegar a uma determinada forma, né? Então, mas a gente chegou a muitas delas aqui. Então, isso aqui é um reflexo de que é possível a gente obter a forma do otólito a partir do modelo DLA. E também a gente, ainda estamos engatinhando nessa, né? Então, mas temos grandes bons resultados de que o nosso modelo ele também poderia refletir a deposição desses anéis etários, né? Então, a gente poderia simular o crescimento do otólito, simular a deposição dos anéis etários, e assim tentar prever uma idade de um peixe sem o seu otólito, né, de fato. E a gente está, o próximo passo agora, né, que faz parte do meu projeto de produtividade do CNPq, né, que é justamente linkar o modelo DEB, que é um modelo que relaciona a mudança metabólica dos peixes e a mudança de ambiente, né, tentar juntar o modelo DEB com o modelo DLA, né, tentar fazer esse modelo, é um modelo matemático bastante utilizado para descrever mudanças, o comportamento metabólico, né, principalmente relacionado à alimentação, todos esses aspectos que são diretamente relacionados à mudança metabólica dos animais, né? Então,
modelo DEB, a gente vai tentar juntar, então, com o modelo DLA para ter um modelo mais real de crescimento de autótroto, né? Bom, e é isso, só para fechar, né? Então, esse é o aspecto geral, né, da minha análise, né? Então, eu tento descrever de certa forma, né? Eu faço parte de um grande grupo de pesquisa que se chama Tapioca, né? Que é um grande laboratório multi-usuário, não um laboratório físico, na verdade, é uma cooperação que existe entre as universidades Federal Rural, Federal e o IRD, na França. Então, a gente tenta descrever todos os aspectos de variação da biológica e físico-química da região Nordeste, né, um grande esforço de amostragem e com grande tecnologia por parte dos franceses, né. A gente tenta descrever toda essa conectividade entre os indivíduos e os ecossistemas, né, que eles vivem. E aí eu trabalho justamente nesse aspecto, tanto metodológico, né, que aí eu coloquei aqui como um título do que eu faço exatamente no Tapioca, né, que seria a avaliação da morfologia dos peixes, das espécies marinhas no Nordeste do Brasil, desde a sua análise, uma análise de dados funcionais, ou seja, uma parte metodológica, que é a análise de dados funcionais, que é uma parte principal de análise, até a ecologia funcional, que seria você, a partir da metodologia, você descrever como se comportam como funciona, de fato, para que serve a forma de cada peixe, a forma do autótroto, para aquele hábitat que a espécie vive, né? Então, de uma maneira funcional, né? De uma coisa de funcionabilidade da relação do organismo com o ambiente. E dentro desse aspecto aqui, né, que seria justamente a conectividade entre os diversos ambientes, areia, coral, alga, como se comporta uma forma dentro de cada um desses ambientes, tendo a conectividade entre o ambiente e a relação da forma do autótroto e a vida marinha, né, com os peixes. Então, é isso que eu tento entender hoje dentro desse projeto maior. Tá? Agradeço a presença de todos, né, de vocês terem essa paciência de me ouvirem hoje, e também agradeço, no caso, né, mais especificamente aos órgãos de fomento, a FACEP e ao CNPq, pelo financiamento do projeto AIMO, né, que é nas imagens de modelagem de autótrotos, a CAPES pela bolsa, né, que foi fomentada do meu doutorado, do meu pós-doc, né, ano passado, e ao IRD por toda a cooperação que é colocada dentro do projeto Tapioca, né. Então, agradeço mais uma vez ao Anderson, né, pelo convite, né, e fico disponível para perguntas. Primeiramente, agradecer a Paulo, belíssimo seminário, muito bom, muito interessante aí, como é que, né, o autólogo pode trazer tanta informação desde que uma análise bem feita seja realizada, né? Pois é. Vou abrir aqui, né, para quem quiser fazer perguntas aí para o Paulo diretamente, pode abrir o microfone, fazer perguntas, estejam aí, né, à vontade para fazer perguntas, quem queira. Uma pergunta aí. Anderson, posso? Sim, pode. Paulo, eu estou curioso. Essas imagens tomográficas, vocês estão fazendo aonde? No DEM, com o Antonino. Isso, você conhece o Antonino, né? Acho que sim, eu acho que conheço. O professor Antonino, lá do Departamento de Energia Nuclear, da Federal. Essas imagens foram 30 imagens, se eu não me engano, de autótrotos. A gente queria mais, né, mas quando começou a ser instalado o tomógrafo lá, houve uma demanda muito grande, né, e depois teve um problema, né, todo equipamento caro, quando quebra, demora para voltar a funcionar. Mas é raio-x, né, a tomografia de raio-x, né? Tomografia é tomografia computadorizada, né? Mas não é o raio-x comum, né? O tomógrafo que a gente usa, que a gente
utiliza, né, que é quando a gente faz aqueles exames de tomografia, então ele pega a estrutura, o espectro dele de variação de luz é muito maior, né, então a gente tem muito mais informação, né, de densidade, né, porque o raio-x normal você vai ter só a variação de densidade óssea com a outra, então você não tem basicamente nenhuma variação de densidade ali, né? Mas no caso do tomógrafo você tem muito mais informação. E tem trabalho de autólitos, Adalto, inclusive com o síncroton. Tem um trabalho publicado que o cara botou um autólito num síncroton, aquele lá de, eu não sei se foi de Campinas, mas a gente conseguiu observar os anéis de crescimento com o síncroton. Então, assim, a gente não consegue chegar à precisão de um síncroton, mas temos conseguimos acho que uma escala de próximo de 3 mas de 4 micrômetros, eu acho. Pois as suas imagens tem uma estrutura, né? Eu fiquei curioso em qual é o tipo de equipamento que está usando. Eu imaginei que você estava usando o Centro de Ciências Nucleares, mas não, está usando o D mesmo, né? Isso, é o Departamento de Energia Nuclear, isso. Ok, certo. Então, mais alguém? Uma pergunta? Ô Paulo, quando vocês fizeram lá aquele estudo, né, da multifractalidade, né, vocês abandonaram o caso lá de fazer usando aqueles quadradinhos e tal, mas vocês depois não usaram mais aquilo para ver se realmente o resultado também daria multifractal ou não? Não, porque quando a gente fez... que eu não... Então... Você pode repetir de novo? Porque... Foi o meu primeiro seminário na física, foi justamente aquele trabalho, né, o multifractal Deterrent Fluctuation Analysis, aquele Traveling Observer, né, quando eu vim apresentar aqui esse resultado. Então, quando a gente tentou usar o box counting, ou o CD-box também, como na metodologia, a gente não fez o box counting, nem o CD-box do aspecto... o que eu quero dizer assim, que a gente tentou, como os resultados não deram certo, a gente não usou. Os gráficos multifractais ficavam completamente distorcidos. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa... quando você tem... na equação lá... deixa eu colocar aqui a apresentação novamente. Quando você tem... Está vendo a apresentação, Montes? Estamos sim. Deixa eu colocar naquela parte. Quando você tem aqui na função de partição, por exemplo, aqui da análise de MFDFA, você tem, quando o Q é negativo, né, que o Q vai ser... partes, né? Você repete aí, Paulo, cortou aqui. Minha internet hoje está horrível. Eu até comentei com você logo anteriormente, teve esse azar e minha internet hoje está muito ruim, está muito instável. Então, quando você tem um valor de Q negativo, ele vai dar ênfase para as